Fala, meu terceiro ano predileto. Como é que tá? Tudo tranquilo? Como é que estão passando aí esse período aí dessa pandemia, esse isolamento social? Tá fácil não, hein, galera? Mas vamos lá, vocês não ficaram com muita saudade de mim, deixa eu dar um grau aqui no cabelo, né? Vocês não ficaram com muita saudade de mim. Estamos aqui gravando uma aula, né, do último capítulo que nós iríamos trabalhar em sala, tá? Que é sobre raça, sexo, gênero, raça, etnia, sexo, gênero, essas coisas assim que não dá muito debate não, né? É tranquilinho demais para a gente trabalhar. Então vamos lá, cara. Seguinte, abri o slide aqui, vi que o negócio está bem organizado, tá? Então, raça, etnia, sexo e gênero, né? São assuntos assim que geralmente eu acho bem legal essa aula e são assuntos que confundem um pouco as pessoas, né? Justamente no usual, no dia a dia, né? Das pessoas saberem o que é uma coisa e o que é outra. Primeira coisa que vocês têm que saber, tá aí. Hoje afirma-se a existência de apenas uma raça, a raça humana, certo? Se você olhar lá no último tópicozinho do slide, está dizendo aí, a troca mistura de genes tornou impossível uma classificação fechada. Hoje, século XXI, não existe mais essa ideia de raças, né, humanas. De qual raça você tem, apesar de que alguns, como é que eu vou dizer, alguns cadastros que você vai fazer ainda existem, por incrível que pareça, ainda existe essa pergunta, qual a sua raça, mas hoje em dia não existe mais cientificamente essa divisão por raça. Hoje a divisão é por etnia, certo? Então, por isso que hoje afirma-se a existência de apenas uma raça, a raça humana. Mas, né, no século XIX, muito mais forte, né, a questão da hierarquização das raças, supremacia dos brancos em detrimento dos não brancos. E aí, lembre, preste bem atenção, em detrimento dos não brancos. Isso é importante. Por quê? Porque quando se fala da supremacia da raça branca, que é considerada a raça superior, geralmente, né, pelo usual, a gente atrela a raça negra. E, na verdade, não é. Né? A ideia que se tinha da hierarquização, da importância, da valorização da raça branca em detrimento das raças não brancas, ou seja, em detrimento de todas as outras raças. Beleza? Até o século XX, usava essa divisão: raça branca, raça negra e a amarela. Certo? Os brancos, os negros, já é bem conhecida a ideia, negra, desculpa, e a raça amarela eram os povos asiáticos, certo? Hoje em dia, esses termos caíram por terra, não se usa mais, tá? Mas é importante que vocês entendam o porquê de terem sido utilizados. Tinha essa ideia de que os brancos, né, eles tinham mais poder, isso é fato, que eles tinham poder político e econômico, mas essa supremacia era uma supremacia, assim, inclusive moral, física, né, social, cultural, tá? E como que era feita essa classificação de raça? Geralmente por características físicas, né? A cor da pele, os traços físicos, cabelo, os olhos, os traços do rosto, certo? Isso era o básico. Então você imagina que as pessoas eram classificadas de melhores ou piores pela cor da pele, pelo tipo de cabelo, pelo formato dos olhos, né? Pelo formato do nariz. Então isso era só para vocês terem uma ideia de como era frágil essa divisão, né? Como era frágil para os dias de hoje, claro, como era frágil esse argumento. Né? A partir dali, né, já no final do século XX, início do século XXI, já mudou-se a ideia de uma divisão por raças e passou a ter a ideia da raça humana, seres que compartilham da mesma natureza e genes muito semelhantes, certo? Então, não existe a mistura, a troca de genes, como é que eu vou dizer? A miscigenação ela foi tão grande, ela é tão grande aqui no Brasil, especificamente, vou dar um exemplo aqui no Brasil, claro, não estou falando em geral, no mundo todo, mas a miscigenação das raças é tão grande que você não consegue mais determinar qual foi. Não existe uma classificação biológica, digamos assim, né, para essa divisão clara entre raças,
diferentes de seres humanos com raça diferente. Tem a cor da pele, né? Tem as características culturais. Hoje em dia, a divisão que se usa é a divisão étnica, que leva em consideração os hábitos, costumes, a cultura que nos diferencia um povo de outros povos. Beleza? Então, essa era a ideia que se tinha, a supremacia da raça branca, uma coisa que veio lá de trás, né? E que, no final do século XX, foi colocado em desuso, caiu por terra, pela ideia da existência de uma raça humana, certo? As semelhanças são muitas, né? Que não existe como você separar, né, uma raça de outra por questões genéticas e biológicas. Certo? Entendido? Tá? Então é importante que vocês entendam isso, que não é mais usada, mas já foi usada. E hoje, como nós separamos as pessoas? Etnias. Hoje em dia, nós somos separados em grupos étnicos, ou seja, grupos culturais diferentes. Existem várias etnias, inúmeras etnias, né? E aí eu vou voltar ao que eu falei agora há pouco. O Brasil, todos os países têm essa miscigenação, mas eu acho que o Brasil está de parabéns nessa miscigenação, porque são muitas culturas. Nós somos um país muito grande. Então, se você imaginar que a galera lá do sul do país e a galera do norte somos o mesmo país, o mesmo Brasil, e temos características tão diferentes culturais, você começa a entender o porquê dessa separação étnica, certo? Então, o Brasil, nesse sentido de etnia, é muito grande, é uma fonte de estudo inesgotável. Por isso que a galera, quando vem para o Brasil, os estrangeiros, quando vêm para o Brasil, conhecem o Brasil, eles ficam encantados. Por quê? Porque nós temos vários Brasis dentro de um só. Poxa, meu cabelo não quer arrumar, né, cara? Brincadeira. Beleza? Entenderam? Então, vamos lá, vamos voltar para o slide, tá? Beleza. Ó, para diferenciar os indivíduos, hoje usa-se a classificação de grupos étnicos. O que são esses grupos étnicos? A união de pessoas em torno de interesses comuns que compartilham da mesma etnicidade, certo? Baseada em uma cultura ou uma história comum. São pessoas que têm a mesma história, a mesma base cultural, certo? Isso são os grupos étnicos. São os grupos que têm essa semelhança, né? Que têm essa relação de ligação étnica, de costumes, de hábitos, de cultura, de uma história em comum, certo? Isso é a divisão que nós utilizamos hoje. Hoje é muito mais fácil, e aí é muito mais fácil mesmo, você identificar pessoas pelas etnias, certo? A etnicidade gera consciência coletiva. Ou seja, a partir do momento que você faz parte de uma cultura, gera em você a consciência do que é aquela cultura. É por isso que mesmo quando você sai daqui de Balsas, por exemplo, você vai para uma outra cidade do Nordeste, que tem traços culturais diferentes, mas você consegue se sentir bem, certo? Por quê? Porque você está adaptado, você está acostumado com aquilo. Por outro lado, aquilo que é diferente gera uma consciência coletiva em quem está acostumado com aqueles comportamentos diferentes, certo? Então, quanto mais você tem conhecimento, convivência com os comportamentos étnicos, maior é a sua consciência enquanto membro daquele grupo étnico, membro daquele grupo cultural, membro daquela instituição cultural. Beleza? Tranquilos? Então, hoje a divisão é étnica, baseada nos padrões culturais, comportamentais, nas semelhanças da história, dos comportamentos, né, da cultura desses povos. Certo? Quando se fala em etnia, né, é importante definir esses dois conceitos que estão aí: genocídio e etnocídio. O genocídio, né, talvez seja assim, uma das marcas mais, como eu vou dizer assim, tristes da característica do ser humano. Né? O que é o genocídio? É o extermínio total ou parcial de uma etnia de maneira pré-determinada, por ser considerado ameaça. Então, no genocídio, não estão preocupados, né? No genocídio não tem preocupação em
como é que eu vou dizer, em oprimir. Não tem preocupação em oprimir. A preocupação é em exterminar, em acabar, é varrer da face da terra aquela etnia. De maneira pré-determinada, ou seja, faz de propósito, sabendo o que está fazendo, planejando para isso. Certo? Ou seja, se você imaginar aí os exemplos que tem aí do nazismo, né? E a gente pode colocar aí também do Estado Islâmico, o objetivo deles em nenhum momento é expandir a sua etnia. Né? O objetivo deles em nenhum momento é interagir com essas etnias, é exterminar as pessoas. Junto, levam a cultura dessas pessoas. Se a gente parar para pensar, fazer uma reflexão sobre a história da humanidade, quantas etnias foram perdidas por genocídios? Né? Quantas etnias foram varridas da face da terra por genocídios? Porque no genocídio, entendam bem, não é o interesse em eliminar a cultura. O interesse é eliminar a pessoa, o grupo, as pessoas, o grupo. Certo? Exterminar. E o que é mais marcante nisso é de forma pré-determinada. Então, os nazistas tinham esse objetivo. Né? Consideravam-se uma raça superior e todos os outros estariam abaixo deles. Portanto, tinham que ser exterminados. Beleza? No etnocídio, é diferente. Tá aí, ó, é um ajuste de um grupo étnico. Dessa forma, elimina-se a cultura e não o povo. Se você imaginar, vamos pegar um exemplo assim mais prático, né, do que foi feito no Brasil, por exemplo. Quando os jesuítas vieram para o Brasil, né, tá aí o exemplo, os jesuítas, quando eles vieram para o Brasil, eles tentaram catequizar os índios. Eles catequizaram alguns índios. Né? Então, eles não tinham interesse de matar. Nesse processo, é claro, né? Vários índios morreram. Mas não era o interesse deles, não era de exterminar a etnia indígena. Era de catequizar, era de eliminar a cultura deles, era transformá-los em cristãos, uma vez que eles eram pagãos. Certo? Essa era a ideia, transformá-los em cristãos. Então, o genocídio parte do princípio de exterminar a etnia, pessoas, inclusive, e o etnocídio parte da ideia de ajustar ou eliminar, digamos assim, os traços culturais, os comportamentos culturais de um povo, e não o povo em si. Certo? Tranquilos? Segue aí. Quando se fala em raça, né, etnias, enfim, vamos colocar gênero e sexo também, existe a ideia da segregação. O que é essa segregação? É a separação. Né? É a diferenciação entre pessoas por algum motivo. Especificamente aqui, é a segregação étnica, ou antigamente chamada de segregação racial. Tá? Lembrando, galera, que não se usa mais, né, cientificamente isso, mas hoje ainda é comum falar em segregação racial. Também porque foi um conceito utilizado durante muito tempo e a questão da segregação étnica, ela ainda está sendo, digamos assim, inserida mais no contexto social das pessoas. Certo? Então, é a separação de um grupo étnico de um grupo dominante na sociedade em que ele está inserido. Separação de um grupo étnico de um grupo dominante na sociedade dominante na sociedade em que ele está inserido. Ou seja, um grupo dominante, por medidas que justificáveis por ele, decidem segregar, separar, né, de suprimir a liberdade, entre outras coisas, de um grupo menor. Certo? Isso é uma segregação. Especificamente, a segregação étnica, né, ou segregação racial, é separar as pessoas por cor, pela sua raça, hoje pela sua etnia. Certo? Geralmente, essa segregação está atrelada ao etnocentrismo, está atrelada à supressão de direitos, né? Está atrelada à falta de respeito aos direitos humanos, certo? Enfim, é achar que, reconhecer que existe uma raça, uma etnia superior que merece ter
vantagens com relação a uma etnia considerada inferior. Isso é a segregação. Tá? Pode ser de duas formas. Segregação voluntária, como está aí, e segregação involuntária. Certo? Entenderam? Então, essa segregação voluntária é quando essa separação ela parte do grupo. Certo? No exemplo aí, né, tem os Amish nos Estados Unidos. A gente pode colocar aí também os hippies, né? Os hippies no Brasil. Né? Foi uma opção deles segregarem-se. Foi voluntário, partiu deles sair do meio da sociedade em que eles estavam e, entre aspas, criar uma nova sociedade. Uma sociedade com os interesses deles, dentro de uma sociedade que já existia. Então, quando essa segregação ela parte do grupo que está sendo segregado, fala-se segregação voluntária. Ou seja, partiu deles, é o interesse deles fazer isso. Eles não foram obrigados, eles não foi imposto a eles essa necessidade. Certo? A segregação involuntária, aí já é diferente. Na segregação involuntária, não tem a opção, né, do grupo social. Né? Não tem a opção do grupo étnico, desculpa, não tem a opção deles. Eles simplesmente foram impostos, foi colocado sobre eles, foi obrigatório a eles. E aí talvez a mais famosa, na minha opinião, ou pelo menos assim, a mais clara para nós, né, assim, na história, eu coloco o apartheid, né, na África do Sul. Então, a minoria branca segregou a maioria negra, em que a sociedade foi dividida de uma forma que era muito escandaloso o que acontecia lá, certo? Os negros tiveram a grande maioria dos seus direitos suprimidos, sua liberdade política, sua liberdade econômica. Eles foram segregados a bairros específicos. Era proibido eles frequentarem praias que os brancos frequentavam. Era proibido eles frequentarem restaurantes que os brancos frequentavam. Eles eram proibidos, em algumas situações, de empregar pessoas brancas. Né? Então, assim, para você entender o tamanho da ignorância que nós, seres humanos, somos capazes de providenciar, certo? De exercer. Beleza? Tranquilos? Vamos lá voltar no nosso slide aqui. Assimilação. Assimilação é um processo social, é um processo cultural, certo? Essa assimilação, como eu já disse, é quando um grupo étnico, né, assimila, pega para si, acaba às vezes até renunciando, mas na maioria das vezes assimila, agrega para si um comportamento étnico de um outro grupo dominante. Entende-se como um processo em que a minoria étnica renuncia à sua tradição cultural, incorporando a cultura do grupo dominante em que está inserido. É mais ou menos assim. Tem um grupo étnico em uma sociedade. Por algum motivo, existe um grupo dominante, etnicamente falando. Certo? Esse grupo dominante pode, e aí tem embaixo, pode ser forçado, induzido, voluntário. Esse grupo pode forçar, obrigar essa minoria a assimilar os seus comportamentos étnicos, seus comportamentos culturais. Certo? Então, ele impõe isso. Pode ser induzida, ou seja, eles vão criando mecanismos, vão criando elementos para suprimir os comportamentos étnicos da minoria, em detrimento dos comportamentos étnicos da maioria do grupo dominante. Então, eles vão, aos poucos, induzindo, dirigindo, direcionando a sociedade, esses grupos étnicos de minorias, a se adequarem, a aceitarem, a assimilarem para si os comportamentos do grupo dominante. Ou voluntário. Quando que é essa assimilação voluntária? Quando a convivência com aquele grupo acaba gerando no grupo
de minoria acaba gerando a consciência de que aquele comportamento também faz parte do seu comportamento cultural. Ele passa a assimilar voluntariamente com o passar do tempo. E aí embaixo tem alguns exemplos de formas de assimilação. A língua, casamentos, religião, são os principais fatores de assimilação cultural. Então, por exemplo, quando você vai morar em algum outro estado, por exemplo, você é do Maranhão e vai morar em um outro estado que tem características de língua muito peculiares, né? Quando você vai para outro país, tem características de língua muito peculiares. Quando você aprende a língua, quando você se adapta à língua, automaticamente aquilo vai se tornando algo comum para você. E quando você percebe, você já assimilou aqueles comportamentos, aquela fala, aquela língua, às vezes a gíria, depende de onde você vai morar, certo? Então, são aspectos que são são elementos que fazem com que você assimile culturalmente o comportamento de um grupo dominante. Beleza? Tranquilos? Racismo, cara. O que é o racismo? Considerar que uma pessoa é inferior a outra em virtude das suas características físicas. Geralmente, a cor de pele é o fator predominante do racismo. O racismo é quando uma pessoa é considerada inferior, quando uma pessoa é considerada desqualificada, quando uma pessoa é considerada desnecessária ou menos importante pelo único motivo, basicamente, da sua cor de pele. Certo? O que nós estamos mais acostumados é o racismo, como eu falar lá de divisão das raças, os brancos com os não brancos. Mas é importante que entenda que não fala aí de racismo de branco com negro, branco com índio, índio com branco. Não. Fala de racismo quando considera que uma pessoa é inferior a outra em virtude de suas características físicas. Ou seja, qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de ação que desconsidere uma pessoa inferior a outra, por conta, basicamente, da cor da pele, que é o que hoje é mais latente, digamos assim, o mais visível como fator predominante do racismo, é considerado racismo. Certo? Então, qualquer pessoa que for desqualificada, for desrespeitada pela cor da sua pele, independente da cor da pele que você tenha, é racismo. Certo? Tranquilos? Estereótipo. Estereótipos são modelos prontos. A sociedade é cheia de estereótipos. Certo? Se a gente fizer uma reflexão bem mais profunda, nós vamos perceber que nós somos socializados, né, usando esses estereótipos. Está em destaque. Rotulagens. É como se fosse uma marca. É como se fosse um pacote pronto que a sociedade oferece e que o indivíduo tem que consumir, e que o indivíduo tem que se adequar, e que o indivíduo tem que se encaixar nisso. Se você pensar assim, os estereótipos hoje mais comum, o estereótipo mais comum hoje é o estereótipo de beleza. Temos a ditadura da beleza, o que é bonito, o que não é. Para a pessoa ser bonita, ela tem que ser assim, para a pessoa ser bonita, ela tem que ser assado, o homem tem que ter esse padrão, a mulher tem que ter esse padrão. Isso é estereótipo. É um problema, porque nós não somos iguais. A sociedade não sobrevive com esses estereótipos. Esses estereótipos, desculpa, eles não podiam sobreviver na sociedade, porque o que faz a sociedade ser o que é a diversidade, é a diferença, a mistura. Eu falei mais cedo, a mistura étnica no Brasil, a miscigenação no Brasil, é que faz o Brasil ser tão especial. Essa mistura, você não conseguir assim, claramente definir qual é a característica étnica do brasileiro. Não tem, nós temos vários. Eu disse mais cedo, nós somos vários Brasis em um só. Então, o estereótipo é essa rotulagem. Julga um grupo baseado em alguns indícios de personalidade individual. O estereótipo é geralmente imposto segundo as características externas, tais como aparência, roupas, condição financeira, comportamentos, cultura, sexualidade, sendo essas classificações rotulagens que podem muitas vezes causar certos impactos negativos nas pessoas. Você imagina o tanto que as pessoas buscam os estereótipos? Nós, eu, você, todo mundo, em algum momento se espelhou ou se espelha em algum estereótipo.
E aí é preciso uma reflexão muito grande, uma consciência coletiva, uma consciência social, uma consciência individual, um senso crítico muito grande para você entender que essas rotulagens, que esses estereótipos não deveriam existir na sociedade. Deveria prevalecer a mistura, a diversidade. E aí eu coloquei em destaque aí embaixo. Os estereótipos, eles desprezam a diversidade humana. Tentam vender para nós a ideia de que, para você ser um membro da sociedade, você tem que seguir aqueles padrões que a sociedade determina. Se você imaginar que os padrões eles mudam de épocas para épocas, de região para região, de tempo para tempo, né? de cidade, se você brincar de cidade para cidade, enfim. Se você imaginar que os estereótipos mudam tão facilmente, tão drasticamente de uma região para outra, você vai conseguir entender que eles não deveriam existir na sociedade. Ou pelo menos não deveriam ser eles os ditadores da nossa conduta, dos estereótipos. Certo? E aí eu falei do estereótipo de beleza, mas existem outros, né? Como políticos, por exemplo, né? Uau, você tem que ser dessa forma para você ser uma pessoa com a consciência política correta. Se você pensar desse jeito, você não tem a consciência política correta. E quando a gente conseguir entender isso, quando a sociedade conseguir entender que não é fácil, né? Eu às vezes não entendo, você eu tenho certeza que às vezes não entende. As pessoas às vezes não entendem que quando nós tivermos a capacidade de entender que o importante é a diversidade, a condição do ser humano vai mudar drasticamente para melhor. Enquanto isso, nós vamos tentando melhorar, né? Vamos tentando entender que a coisa não funciona bem assim. Beleza? Tranquilos? Preconceito e discriminação. O nome já diz, preconceito é um conceito prévio de algo. É como você ter uma ideia de algo que você não conhece. Mas, por alguém, por algum momento, ouvi dizer, soube, você cria esse conceito prévio. Geralmente, os preconceitos acabam em decepção. Acabam em decepção. Por quê? Porque você não dá chance de conhecer determinada coisa. Imediatamente você já tem uma aversão àquilo, sem saber o porquê. Aí vem a palavra, a resposta aqui para filosofia, por exemplo, né? É horrível. Por quê? Porque sim, não tem base nisso, não tem o porquê. Mas e o preconceito é aprendido. Aprendido. Você não nasce preconceituoso, você aprende. Beleza? Da mesma forma que o racismo. Ninguém nasce racista. Você aprende a ser racista com o meio que você vive. Beleza? O preconceito não passa de um conceito que criamos antes de saber o que aquilo realmente é. Onde pôr. Esse falso conceito, muitas vezes maltratamos o próximo e nem pensamos na consequência daquele ato. Certo? Então, preconceito racial, preconceito social, sexismo, religião, político, preconceito físico, e aí está diretamente atrelado à questão dos estereótipos, certo? Pode também estar atrelado à questão do racismo, certo? Então, esses termos é só para você entender que eles estão muito interligados. Racismo, preconceito, discriminação, segregação, eles estão muito interligados, né? No que tem assim digamos, a parte ruim que a sociedade tem, os problemas que a sociedade tem, certo? E a discriminação? A discriminação acontece quando há uma atitude adversa perante uma característica específica, diferente ou pejorativa. O que é o discriminar? Uma pessoa pode ser discriminada por causa da sua raça, do seu gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, situação social, etc. Qual é a diferença básica do preconceito? Porque do preconceito você ainda não conhece. É um pré-conceito, é um conceito prévio. Na discriminação, não. Você já sabe, mas por características pejorativas, por consciência pejorativa, por aprendizados pejorativos, você já discrimina. Né? É você imaginar assim, que uma pessoa ela é imediatamente discriminada pela sua religião. Todos nós já ouvimos piadas sobre religião que denigrem a imagem, né? Piadas de orientação sexual que denigrem a imagem,
Agora mesmo, nesse período aí de pandemia, essas piadas continuam acontecendo com a questão social das pessoas, com a questão de saúde das pessoas, com a questão política das pessoas. Ou seja, você discriminar, você tratar de forma diferente uma pessoa porque ela tem características que você acha que devem ser tratadas de forma pejorativa. Certo? Isso é discriminação. Vamos chegando perto do fim. Tá? Sexo e gênero. Sexo, características biológicas que definem homem e mulher. Só existem esses dois sexos, homem e mulher, sociologicamente falando. Certo? Masculino e feminino é gênero. Masculino e feminino é gênero. Tá? O sexo é o que define no nascimento. Sexo, homem ou mulher. Rogério, mas eu fui fazer um cadastro e tinha lá sexo masculino e feminino. Isso é gênero. Isso é gênero. E volta naquela mesma ideia que nós, que isso era usualmente, comumente era usado. Hoje em dia já é diferente. Né? Então, a definição de sexo são características físicas biológicas que diferenciam homem e mulher. Beleza? Gênero. Gênero são as características comportamentais que diferenciam o comportamento esperado pela sociedade para o homem e o papel esperado pela sociedade para a mulher. Aí, os papéis sociais. Certo? Ou seja, qual que é o comportamento que se espera de um homem? Qual que a sociedade espera que seja o comportamento de um homem? É o gênero de um homem. E aí tem lá todos aqueles comportamentos que a sociedade espera que você cumpra. Qual que é o comportamento da mulher? É o gênero feminino. São os comportamentos, as condutas que se espera que a mulher tenha. Esses gêneros é o que separa o comportamento de homem e de mulher. Então, se você imaginar que, às vezes, né, você pode ter tido alguma atitude e alguém te recriminou por essa atitude, por considerar que aquele comportamento não era o correto para você que é menino ou para você que é menina, essa pessoa está levando em consideração a ideia de gênero. Então, sexo, características biológicas que diferenciam homem e mulher, gênero, características comportamentais. Certo? Comportamentos, papéis sociais determinados, pré-determinados para homens e papéis sociais pré-determinados para mulheres. Beleza? Padrões familiares, e aí chega nesse final que é a formação da família, né? Todos esse processo todo da formação da família, das famílias brasileiras, ele teve uma mudança muito grande. Se você imaginar que na década de 1930, como está aí, né, as famílias brasileiras eram muito grandes, eram muito numerosas, até porque a maioria da sociedade, uma grande parte da sociedade, talvez não a maioria, mas uma grande parte da sociedade era rural. Então, quanto mais filhos tivesse, maior era a mão de obra, maior seria a possibilidade de produção de alimentos que eles teriam. Né? Geralmente as pessoas não se separavam muito, assim, as famílias não se separavam. Os filhos iam sempre morando próximo dos pais, porque eles trabalhavam na mesma terra, na mesma fazenda. Isso ia gerando as famílias grandes, mas também tinha esse comportamento de os filhos ficarem mais próximos. Na década de 50, né, teve a questão do êxodo rural no Brasil. A industrialização no Brasil, 50 anos em cima, por exemplo, né, a ideia de que o Brasil precisava se desenvolver na cidade, industrialmente, economicamente. Né? Com o êxodo rural, as famílias migraram, né, da zona rural para a zona urbana. Ao chegar aqui, as condições de vida eram muito diferentes do que tinha lá. Por exemplo, que lá era só maravilha, pelo contrário. Mas as condições aqui eram mais difíceis. Né? Aqui eles não tinham onde produzir suas lavouras, não tinham como produzir alimento. Eles eram empregados, eles eram assalariados. Né? Tinha a questão das condições de moradia que eram muito ruins. Né? As cidades, os grandes centros não se prepararam para esse crescimento. Né, do Brasil, então começaram a surgir as favelas, começaram a surgir as habitações irregulares, digamos assim, né? E as pessoas começaram a viver aqui e os padrões de família começaram a mudar. As famílias deixaram de ser
tão extensas, assim, 14, 15 filhos, vai diminuir para 5, 6. Não tinha um padrão, mas diminuiu, certo? Na década de 60, né, e aí muito influenciado pela liberdade sexual, pela liberação sexual, mas principalmente pelo papel da mulher na sociedade, né, que a partir da década de 60 ganhou destaque, mudou o foco, mudou a direção do papel da mulher, que antigamente era uma mãe, criada para ser uma mãe, uma dona de casa, uma esposa, cuidasse dos filhos, da casa do marido, pronto. Né? A partir dos anos 60, com a liberdade sexual, né? Com a ideia de valorização da mulher, a mulher tem direito a participar de todos os processos da sociedade, a formação das famílias também mudaram, diminuiu, né? A taxa de natalidade diminuiu, né? Muito, digamos assim, uma quantidade muito grande. Né? As mulheres, principalmente, eu cito sempre esse fato, de que as mulheres deram um rumo dessa nova formação familiar do Brasil. Né? Hoje, os padrões de família das novas formações familiares são muito diferentes da que eram, mas na década de 60 começou a mudar, na década de 80 e na década de 90 as famílias mudaram bastante, se você comparar a década de 30 com a década de 90, por exemplo. E as novas famílias. Como que são essas novas famílias? São as famílias que são formadas, por exemplo, famílias formadas por casal que não quer ter filhos. É um tipo de família hoje, comum até. Famílias formadas pela mãe, chefe de família. Às vezes não tem um pai, não tem a figura do pai naquela família. Né? Família formada por pessoas do mesmo sexo. Também é uma característica de família dos dias de hoje. Certo? É uma característica. Famílias formadas pela união de outras famílias. Então, tu imagina, o homem é casado, né, se separa, tem seus filhos, e aí ele se casa novamente com uma outra mulher, certo? E essa mulher já tem seus filhos, e aí, sei lá, o homem tem 2 filhos, a mulher tem 2 filhos, eles passam a ter juntos 4 filhos, 2 dele e 2 dela. E aí, eles vão ter mais um filho juntos, ou seja, tem um filho que é deles, os 2, e tem mais 4 filhos que é de um de cada um. Ou seja, é uma formação de família muito diferente da que tinha antigamente, certo? Então, essas características da família brasileira, da família mundial, especificamente falando do Brasil, né, me atenho aqui a falar mais do Brasil, essa é uma formação diferente. Né, são as novas formações. E como eu digo sempre para vocês, a sociedade, e eu vou pegar a ideia do Durkheim, a sociedade é maior do que o indivíduo. Ah, mas eu não concordo, eu não aceito. Infelizmente, a sociedade vai passar por cima disso. Né? A vontade coletiva é maior do que a vontade individual. Ah, Rogério, tem um caminho sem voto? Não. A vontade coletiva pode mudar. Mas parte da ideia de que, e aí eu volto de novo a trazer a ideia do Durkheim, é importante vocês lembrarem disso. O indivíduo não é mais importante do que a sociedade, para o Durkheim. A sociedade, sim, é mais importante do que o indivíduo. A consciência coletiva gera a sociedade, certo? A coesão social. A consciência coletiva gera a coesão social, que gera a sociedade. Tá certo, galera? E aí? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tá bom? Estou com saudade de vocês. Qualquer coisa, estão lá nos grupos disponíveis para vocês. Um abraço.